Olá a todos. Vamos falar sobre os novos temas da individuação, da transformação, desculpem. O primeiro é o sentido atual da individuação, o segundo é o sentido do amor, o tema do amor, e o terceiro é o tema do universal. Então, primeira coisa, o sentido atual da individuação. Então, a definição de neurose que hoje melhor espelha essa condição existencial é aquela que vê na neurose tanto o fracasso do processo de individuação quanto a exigência de recuperá-lo. Vimos isso quando tratamos da abordagem terapêutica de Jung, da abordagem simbólica e terapêutica de Jung. Agora, se o processo de individuação é a realização do si mesmo enquanto totalidade do indivíduo, que por sua vez é a expressão de uma totalidade maior que o transcende, que é o si mesmo universal, então a cura da neurose não pode que ser, só pode ser a recuperação do valor universal da própria vida individual. Então, se a individuação é a realização do si mesmo individual, que por sua vez é a expressão do si mesmo universal, a neurose só se cura pela recuperação do valor universal da nossa vida individual. Então, se este universal individual é a expressão do universal, do si mesmo universal, este último si mesmo universal, ele é projeto. Ele não é uma série de dados já prontos que nós vamos aplicar. Não é um programa já pronto que vamos fazer, que vamos download. Ele é um projeto que cabe a nós realizar, que implica criar. Esse projeto se desenrola dentro de um projeto mais amplo que o compreende, que é a história. E o processo de individuação coincide, então, com a realização da tarefa histórica de cada indivíduo. Neste momento histórico, o que o inconsciente coletivo está exigindo, está chamando, o chamado, diz respeito a não se pode mais permanecer na quietude do cotidiano. Não se pode sair, portanto, do acordo neurótico, porque a neurose é um trato, é um acordo que se faz com a gente. Não se pode sair da neurose sem pagar o alto preço que o processo de individuação requer hoje, que é colocar a própria vida totalmente a serviço da história. Isto porque nós estamos neste momento histórico, num momento evolutivo que seleciona os que aceitam a mudança. Então, esse projeto do si mesmo universal, e do si mesmo individual também, ele existe neste momento nosso histórico. Não estamos falando de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Para que cada um coloque a sua vida a serviço da história, é preciso fazer algumas mudanças. A primeira é a superação do egocentrismo, mas é a superação do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É aquela visão que surgiu lá na Idade Moderna, na criação que começou a surgir com o nascimento da Idade Moderna, e que encontrou seu ápice no iluminismo e em todos os séculos que seguiram, do homem como ente grandioso, como o grande criador da história, né? O fazedor de seu destino. E o homem precisa abandonar essa identidade para se reencontrar numa nova identidade, que inclui esta, mas não se resume somente nesta. Ou seja, o homem é criador, mas o homem também o objeto, a matéria-prima sobre a qual o criador molda e faz as coisas acontecer. E além de ser sujeito, criador e objeto criado, ele também é o responsável para que esse processo ocorra. Temos três figuras aqui. Ser aquele que faz ação, e é uma ação grandiosa também, mas aquele que se trabalha essa ação dentro de si, porque ele é o material sobre o qual este futuro, vamos dizer assim, se cria ou não.
E ele é, sobretudo, responsável para que este processo todo ocorra. Então, é preciso, neste momento histórico, superar ou fazer o sacrifício do mito do herói. E esse sacrifício, ele precisa ocorrer, porém, depois de uma passagem. A passagem anterior é aquela de recuperar o herói. O mito do herói é uma fase evolutiva importante na história da humanidade e é uma fase evolutiva importante e indispensável na história individual, no processo de individuação individual, porque é somente quando nós nos descobrimos como os autores e protagonistas e criadores, né? Quando conseguimos enxergar essa dimensão grandiosa do eu que faz o mundo, é que podemos superá-la para incluir nesta visão também uma outra dimensão, que é aquela que a gente está vendo. Porque somente superando essa dimensão grandiosa que hoje produz essa inflação do eu gigantesca que vemos, né, com todos os desastres pessoais, familiares, sociais, ambientais, políticos que assistimos, que é possível recuperar o valor, descobrir a identidade do homem no valor, ou melhor, o valor histórico da existência individual. Então, primeiro o homem precisa recuperar a própria individualidade através do mito do herói para superar essa dimensão limitada do eu em si mesmo para se tornar um instrumento da realização de um processo social histórico maior do que ele. E é interessante observar aqui a diferença entre Freud e Jung na concepção da relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, para Freud, o indivíduo se insere, o superego é o representante social, né, do indivíduo, o representante social na individualidade, como se fosse o cônsul, né, o embaixador das normativas, da norma social dentro da gente, assim, encapsulado. É um tipo que a gente tem e que regula, modula, inibe as nossas ações conforme as exigências do social. Só que ao ler o social, o momento social no qual o próprio Freud estava atuando, ao interpretá-lo como uma realidade fixa e dada, Freud faz desse sistema, do sistema vigente, o único, o universal, cria dogmas e cria a ideia de que se o indivíduo não se adaptar a esse sistema, ele não pode sobreviver como ser social. Logo, o superego se manifesta, se é vivenciado como um princípio autoritário, que é imposto de fora para dentro, ao qual temos que nos submeter, porque senão não tem como, não tem alternativa de vida humana, não se pode viver fora da sociedade ou sem relações sociais. Jung, ao contrário, tendo essa visão do si mesmo individual, que por sua vez realiza o si mesmo universal, insere o homem no devir histórico e faz, portanto, deste devir histórico o plano de referência. Portanto, ele resgata o indivíduo da necessidade de sofrer o autoritarismo do sistema vigente, né? Permitindo-lhe recuperar a liberdade com relação ao superego. Então, o que é a referência? Se a minha referência é estática, astórica, e eu vejo o meu sistema social como separado do seu dever histórico, não enxergo que ele é um produto de um processo histórico, e eu pego essa estrutura e suas regras e a transformo numa necessidade universal, quase divina de existência, a minha adesão a esse sistema é indispensável. E eu sou normal na medida em que eu me adapto perfeitamente a esse sistema, eu me encaixo. Agora, se nós mudarmos o ponto de vista e enxergarmos a dimensão histórica, o devir humano, que se manifesta na dimensão histórica,
e observarmos o processo de mudança social, histórica, cultural, etc., que ocorreu desde os primórdios, o que é normal? O que é normal? A normalidade não é mais encaixar-se. No devir histórico, a normalidade é estar em sintonia com as mudanças, com o processo evolutivo. Normal é quem muda. Normal é quem rompe o passado para criar o futuro. Normal é quem se liberta dos estereótipos, do conhecimento anterior para arriscando na própria pele, nas próprias lágrimas e sangue, porque não é um processo abstrato esse. A história não se faz com ideias, a história se faz com os fatos, baseadas em ideias, mas quem faz a história somos nós, com a nossa carne e sangue, quem arrisca para criar o novo. Este é o normal. Então, dessa forma, nos libertamos do superego. Mas vamos ver essa liberdade, do que se trata. O superego, como eu estou falando, ele representa uma série de regras dadas da sociedade num determinado momento. E o si mesmo universal, por sua vez, representa o processo histórico na sua totalidade. E o si mesmo individual é o ponto de chegada deste processo histórico. Cada um de nós é o ponto de chegada de um processo histórico que nos antecedeu de milhões de anos. Então, o que exige o si mesmo universal através do si mesmo individual? Que a gente supere, que nós superemos esse momento de chegada para criar, para avançar. O eu, portanto, é uma função de relação entre o individual e o universal. Eu preciso fazer a mediação entre a minha vida individual, particular, as minhas exigências, as minhas condições, a minha história e o universal. Ambas as realidades têm exigências, cabe a mim fazer essa dialeticamente a relação entre as duas dimensões, para que o projeto possa ir adiante. E, portanto, eu me inserir no ser um agente ativo de um processo global histórico. E é aí que eu encontro o sentido do meu existir, porque é somente em função a uma ordem maior do que o momento histórico atual, que eu posso encontrar o meu sentido. E isso é uma verdade infinitamente libertadora para um infinito número de pessoas. Todas as vezes que nos sentimos inadequados para na realidade na qual vivemos, precisamos nos perguntar se estamos olhando a nossa realidade do ponto de vista do superego, ou seja, do conjunto das normas do momento social atual, do conjunto, do grupo, da família, do coletivo, etc., no qual atuamos, vivemos, estamos inseridos, querendo ou não, ou se estamos olhando para a nossa dimensão existencial, para a nossa existência a partir de um outro ponto de vista, que é aquele do dever histórico. E aí a perspectiva muda radicalmente, a vivência muda radicalmente, as soluções mudam radicalmente e é possível recuperar não só a estima de si próprios, como uma felicidade por estar onde se está e ser o que se é. Então, por que acontece? Quando a gente olha para a nossa realidade, que está inserida num certo momento histórico-cultural, numa certa cidade, num certo ambiente, numa certa mentalidade, e a gente olha para isso como a única realidade existente, como a realidade tucur, quase fosse um mandamento de Deus que está ali e é imutável, nós só podemos pegar esses valores como os únicos possíveis. E, portanto, ou a gente engole isso, ou a gente tem que se mandar para o mato. Portanto, essa ética na qual que vemos, desse ponto de vista que é um ponto de vista histórico, é uma ética absoluta que se impõe para nós como autoritária. E desta forma, obviamente, nega qualquer processo de renovação. Agora, na visão junguiana, cabe ao eu, e isso é a virada, o ponto de mutação
na seu processo, na sua existência, cabe ao eu, no lugar de de forçar a própria adequação a uma série de regras sociais, modo de viver, estilo de vida, mentalidade, interpretações da vida, visão da vida, etc. Do momento histórico, espaço-temporal no qual está inserido, cabe ao eu se tornar disponível para o si mesmo. Essa é a mudança radical da psicanálise junguiana. Portanto, o eu não está mais preocupado e ocupado em forçar a barra para se encaixar e para se confundir, para ser mais um, igual a todo mundo, se sentir aconchegado nesse mundo, nesse coletivo acolhedor e repressor. Cabe ao eu se entregar ao processo do dever do si mesmo, o que implica não só uma gigantesca responsabilidade pessoal, mas também o único caminho de sobrevivência psicológica para uma psicologia saudável. Para fazer isso, eu tenho que assumir o conflito que gera a sua disponibilidade para com si mesmo e o ambiente social, cultural, mentalidade, etc., no qual está inserido. E cabe a esse eu encontrar uma solução dialética e criativa para esse dilema. Portanto, a ética pessoal consiste ou na adesão, então, aos valores sociais, que, porém, quando são vistos na perspectiva não vistos na perspectiva histórica, se apresentam como absolutos, portanto, não questionáveis. Ou então, a ética pessoal consiste na coerência da própria vida com relação ao fim que a guia. Fim este que é encontrado no si mesmo individual, que por sua vez é a expressão do si mesmo universal, e a gente está, portanto, saindo daquele preconceito típico da visão positivista, da visão reducionista histórica, de que se eu seguir um princípio interior meu, eu sou egoísta, eu vou contra os outros e não sou adaptado, não posso me adaptar. Porque toda a vida humana consiste, então, num processo de conhecimento que produz tensão histórica. Essa tensão histórica é o que a gente tem que ter capacidade de assumir, porque sem ela não há possibilidade de resolver a neurose individual e coletiva na qual estamos hoje mergulhados. E a cada um de nós cabe uma constelação do universo que estamos indagando. Uma expressão muito bonita de Montefort, quer dizer, cada um de nós tem o seu quinhão, cada um está inserido num determinado contexto e tem determinados desafios, que pode ser o machismo, que pode ser a dependência, que pode ser a pobreza, que pode ser a autoridade, cada um tem o seu ponto de tensão maior, né? Este é a constelação do universo, do ser que lhe cabe processar, trabalhar, solucionar. E essa constelação universal corresponde à constelação arquetípica, sobre a qual a bússola do nosso inconsciente coletivo está nos direcionada. Ou seja, cada um tem um mito para trabalhar. E essa constelação arquetípica, então, é a problemática existencial que cada um recebe. O quinhão que cada um tem para trabalhar. E precisa elaborá-la para que nele, nessa pessoa, em cada um de nós, essa constelação arquetípica tome consciência de si e possa dar-se uma nova forma e superar a si própria. Então, essa superação, esse processo todo, corresponde à história de vida pessoal de cada um de nós. Portanto, quando pensamos em que liberdade temos, uma vez que a gente toma distância, consegue se libertar da imposição do superego, com as normas sociais e todos os sentimentos de culpa. Qual é a liberdade, então, que temos? O que é liberdade? Essa liberdade não é a liberdade do eu. Né? Na verdade, a liberdade do eu é uma liberdade, como diz Montefort, que é uma ilusão ótica. Porque liberdade vamos pensar uma coisa, a liberdade é sempre liberdade para fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho liberdade de ir para a Lua.
o que para mim não faz diferença alguma, porque eu não tenho nenhum interesse de ir para a Lua, né? Liberdade é a liberdade para alguma coisa. O que é o eu? O eu, como diz Jung, é um complexo, ou seja, uma série de conteúdos. O eu não é algo monolítico, não é uma condensação, é um conjunto de conteúdos que formam a minha identidade, com quais eu me reconheço, são coerentemente interligados, senão eu seria louca, e são estabilizados. É muito importante, porque também isso gera, sem instabilidade, também geramos doença mental. Essa estabilização desses conteúdos que formam a minha identidade de eu, ela tende a ser conservadora por natureza. Tem que manter a estabilidade e toda mudança é uma crise. Então, a liberdade do eu é uma ilusão ótica, porque a liberdade do eu é evitar qualquer mudança, é ficar presinho no que a gente tem e segurar firme a forma como a gente pensa, a forma como a gente é. Só que isso também nos aprisiona, né? Porque gera também o apego a todas as vivências do passado, por exemplo, e do presente que nos fazem sofrer. E aprisiona o processo de individuação que nós temos, queiramos ou não. Porque, como diz Jung, o processo de individuação é absolutamente natural, como é natural a fome. Portanto, o eu acaba aprisionando si mesmo e produzindo mal-estar do qual depois ele sofre. Então, a liberdade do eu não existe. A liberdade existe para realizar um fim e para poder se colocar a serviço desse fim. Então, por exemplo, ter a liberdade, a liberdade é a liberdade de ser. O que quer dizer? De poder seguir o caminho, a direção, o movimento que o meu ser me exigir, pedir. Se eu sinto que eu preciso estudar artes, a liberdade é poder fazer isso e não ser impedida de fazer isso porque existe um estereótipo social, porque existe um mercado, porque minha mãe e meu pai me colocaram na cabeça que engenharia é mais importante, porque eu tenho medo de arriscar. Tudo isso está impedindo a minha liberdade, que não é a liberdade do meu eu, é a liberdade do meu eu poder seguir o meu self, o meu si mesmo. Porque isso me dá felicidade, como todo mundo que consegue fazer o que realmente sente dentro vontade de fazer, sabe o que é. Isso é felicidade. A felicidade é a realização do si mesmo, é poder estar a serviço desse si mesmo, e não a serviço do sistema, a serviço dos estereótipos, a serviço dos nossos medos. Então, hoje, o que o inconsciente coletivo está demandando hoje é que nos libertemos, né, do preconceito, do significado puramente individual da nossa vida. Por isso, psicanálise só em consultório não faz mais sentido, não faz mais sentido falarmos em psicologia individual separada da psicologia social ou de psicanálise separada de sociologia, porque apesar de que só a transformação, o processo alquímico que dá origem a todo o processo ulterior, ele ocorre somente na relação dialética entre dois, entre um e o outro. Mas o que está sendo exigido hoje é superar essa visão egoica, pequena, de eu resolvendo meus problemas, eu realizando a mim mesmo, como se a minha realização pessoal tivesse nada a ver com o mundo. Vamos passar agora ao tema do amor, que é um tema essencialmente importante. Diz Montefoschi, Freud, ao interpretar a repressão sexual como causa fundamental daquele sofrimento existencial que caracteriza a chamada neurose, permitiu a libertação da libido, ou seja, do eros. Libertação da prisão do moralismo puritano próprio da época histórica na qual ele atuava. O que é o sexo? O sexo é a primeira, mais fácil, mais imediata manifestação do amor. E Freud disse, como a gente, né, nas simplismo da cultura coletiva, tudo é sexo, se diz, né, que Freud tenha dito, tudo é sexo, tudo é sexo, tudo é amor. Então, o sexo estava até então vinculado, o sexo sempre foi uma realidade, um aspecto da humanidade
sempre circundado por regras. Tem sempre alguma coisa fazendo com que o sexo seja codificado, seja inserido dentro de um protocolo, de uma série de normas, de uma série de regras, ética, proibições, permissões, condições. Por quê? Porque o amor universal é violento. Porque libertar essa carga erótica significa ter que enfrentar uma enchente, como numerosíssimos sonhos apresentam. Uma enchente de água que vem, desta vez, do chão, dilúvio universal que nasce não do céu, mas da terra. O tema do amor, diz Montefoschi, é exemplar de como o processo de transformação individual transforma o social e de como a transformação social, assim alcançada, exige uma ulterior mudança individual. Mas o que vimos é que, historicamente falando, que a estrutura, o arcabouço conceitual freudiano não foi e não é suficiente para dar conta, para elaborar essa carga erótica, essa violenta, poderosa carga erótica que ele mesmo libertou. Eis um sonho. Há uma grande inundação, uma espécie de dilúvio universal, mas a água vem da terra. A sonhadora, sabe que deve se empenhar para ajudar as pessoas a não se afogarem. Pede, portanto, ajuda a um grande médico, ou psicanalista oficial, mas ele lhe responde que sua tarefa se limita a enxugar a água. Tomada de indignação pela inutilidade da ação dele, chama em voz alta o Dr. Freud, como o competente responsável pela dramática situação. De um bosque emerge um homem pequeno em roupas de 1800. É Freud, que com um instrumento velho quer combater o grande médico. Mas a antiga arma não tem poder contra as modernas e poderosas do médico, de modo que Freud e a sonhadora são obrigados a fugir. O que esse sonho diz? Que o instrumento freudiano não tem mais a capacidade de superar o limite reducionista que o torna inadequado para fazer frente à força inconsciente que ele mesmo desencadeou. Não se resolve, inclusive, o drama atual apelando para um método que pretende exaurir o problema do amor na experiência afetiva pessoal. E aí, Montefoschi apresenta um outro sonho que eu acredito que se possa reconhecer essa dinâmica que esse sonho apresenta em muitos e muitos casais. É a história de uma mulher que está num processo de análise e que ela se dá conta que as brigas habituais que ela tem com seu marido são, na verdade, uma forma de descarregar uma tensão erótica que transborda a relação. Porque só fazer sexo não resolve, na verdade. E se cada casal pode observar que chega uma hora em que existe uma tensão e não é falta de amor, parece que há um excesso de tensão, atração, alguma coisa que se quer um do outro, que não se sabe bem o que é, para onde vai, o que fazer com isso. Aí esse excesso gera turbilhão, tensão interna e que acaba virando briga. Isso é uma forma de descarregar a tensão erótica que transborda a relação, ou seja, tem excesso de amor que não se consegue exaurir na experiência afetiva pessoal. Vamos ver o sonho dessa mulher. O sonho diz o seguinte: foram realizados mais assassinatos, e a sonhadora deve descobrir quem os fez. Sobe num avião e descobre que o assassino é o piloto. Mas ao chegar na cabine de guia, descobre que também o piloto está morto. Ela o joga pela janela e dirige o avião para a aterrissagem. Então, chegando ao chão, procura o cadáver, mas, encontrando-o, vê que se transformou num imenso cavalo vermelho que bate seus cacos no chão, impetuoso.
Ela acorda tomada por uma crise de angústia, crise muito mais intensa, mas da mesma natureza daquelas que causavam as brigas conjugais. O que quer dizer esse sonho? O princípio guia pilotava, o piloto, pilotava a mortífera operação assassinatos, ou seja, o repetido assassinato do modelo tradicional de amor, que segundo o antigo preconceito haveria de ser a perfeita relação conjugal. Todo mundo busca essa perfeita, onde nada acontece, né? Tudo sempre liso, bonitinho, perfeitinho. Tal princípio era a própria tensão erótica, que exige se libertar desse modelo de perfeita relação conjugal e que se manifesta no momento em que capitula a obstinação racional da sonhadora em querer negá-la. Ela finalmente assume que existe um problema, que não está no fato que o marido chegou tarde, por exemplo, naquela noite, né? Tem mais por baixo. Então, o que dizem os sonhos, inclusive, é que este amor conjugal parece ser a condição, a continuação do amor infantil de amar, de um modo infantil de amar, ou melhor, já que este é o único modelo de amor que a gente pode de fato observar, a necessidade de superar o modo de amor que uma humanidade criança teve até hoje, e que se baseia na relação afetiva filho-mãe. Eis um outro sonho. G, o sonhador, se encontra numa grande cama matrimonial com a própria mulher fazendo amor, mas se dá conta de estar vestindo um macacão de criança, enquanto no quarto um enorme cavalo bate repetidamente os cascos no chão. Cavalo, símbolo da libido, né? Esse modelo de infantil de amor, no qual nós obrigamos a tensão erótica, pressiona para espaços bem diferentes, né? O que um cavalo quer? E isso gera uma negação de ou forçar um cavalo poderoso no limite de uma relação pessoal de satisfação imediata de desejo é o que provoca a negação de todo e qualquer anseio espiritual. E vamos ver o sonho desse G. G é muito interessante, esse cara aqui dessa série de sonhos, porque ele mostra a evolução dessa pessoa. Outro sonho é um passarinho voa no quarto, perturbando a relação de G com a sua mulher. G que faz? Pega o passarinho e o esmaga. E do pássaro, que vibra ainda na sua mão, sai um fluxo de sangue irrefreável. Por isso o anseio superal, a negação do anseio superal, porque é isso que o pássaro representa, né? Foi negado porque está perturbando essa gratificação imediata do amor. E só que desse pássaro, não é essa necessidade de anseio espiritual, não é abstrata, não é uma coisa assim transcendente simplesmente, é algo vibrante e sanguíneo. Ele mesmo, amor. Aliás, é o próprio amor, de fato. Como outro sonho desse G fala, um passarinho voltou no quarto, bastante cansado. Voa aqui e acolá, cantando o canto de amor da ópera lírica La Traviata, que diz: aquele amor que é a pulsação do universo inteiro. Aqui o Eros conseguiu se libertar, né, do vínculo à mãe que negava a sua universalidade. Mas como pode um passarinho, que é o símbolo da atividade do pensamento, voltada à vida somente como um fato individual, porque é um passarinhozinho só, sustentar o amor universal? Ele precisa se direcionar para o universo inteiro, do qual, como diz o sonho, é batida, é pulsação do coração. Mas para que isso seja possível, é necessário que o amor materno seja transformado. O amor materno, em que consiste isso? Eis um outro sonho de outra pessoa exemplar. Essa pessoa precisa atravessar o deserto para salvar a mãe e a avó, que estão aprisionadas. E essa prisão está bem no meio do deserto e é a antiga casa familiar. Salvá-las consiste em levá-las de volta para a sociedade. Aí muda a cena e o sonhador se encontra numa igreja, onde quem celebra o sacrifício da Eucaristia da missa é uma figura feminina, uma mulher que derrama sobre ele a água da vida eterna. Então, a mamãe e a vovó
o amor materno, não produzem nada, estão no meio do deserto, onde não há vida. Representa a satisfação imediata, que não cria, só satisfaz o desejo imediato e permanece ainda por cima na privacidade da família. E salvar esse amor significa devolver essa dimensão para o social, para a vida social. E é aí que justamente, e é desse amor que a humanidade precisa, o amor feminino que a humanidade precisa hoje. Em que consiste essa transformação que faz com que o amor, no lugar de se exaurir e tornar-se não fértil, se torne fonte de vida? E vem aí a segunda parte do sonho. A mulher que celebra no sonho é símbolo de Cristo. Um Cristo que dá nutrimento, né? Como diz o Evangelho de João, quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. Vamos ver então o que faz, qual é a diferença, né? Por que o nutrimento da mãe a consome, né? E consome todas nós mulheres, a gente sabe disso. Como uma mulher fica exaurida ao nutrir o outro de todas as formas, emocional, materialmente, né? Com alimentos físicos e materiais de todo tipo, por que esse amor feminino a consome, enquanto que o amor de Cristo dá vida que salva a inteira humanidade? Quem dá a vida que salva a humanidade inteira não é Jesus, não é o indivíduo particular, é Cristo. É Cristo que se faz nutrimento, e Cristo é o símbolo do sacrifício de si por amor ao mundo. É o ungido, né? Mas o que é o símbolo, então? Se Cristo é o símbolo do amor, do sacrifício de si por amor ao mundo, o que é o símbolo, senão a palavra? E o que é palavra, senão a nova forma que a vida assume quando, sacrificando a própria imediação, se torna conhecimento de si mesmo? Não é este o verbo? O conhecimento é a carne feita verbo. É a tradução da carne em verbo. Em princípio, era o verbo. O nutrimento verdadeiro para a humanidade, porque a humanidade própria é verbo feito carne. Assim é dito, né, no Evangelho de João: se não comeis carne do Filho do Homem e não bebeis do seu sangue, não terei a vida em vós. Então, Cristo, o amor feminino é o novo Cristo, de alguma forma, o novo verbo, o amor feminino de uma mãe espiritual, diria, que faz do próprio amor, da própria manifestação de amor imediato, um processo de conhecimento criativo que devolve para a humanidade e com isso nutre a humanidade. E essa, como diz em outro sonho, que não vou contar aqui porque vai ficar muito longo esse vídeo, mas esse verbo, ele contém em si os dois princípios, o feminino e o masculino, como diz o sonho de uma mulher que sonha gêmeos e tem uma história no sonho. Porque são os dois princípios, os dois opostos, é a capacidade de dialetizar os opostos e transformá-los em novo conhecimento, e esse novo conhecimento é a nova vida. Então, o inconsciente anuncia então que hoje cada um deve se fazer Cristo, porque se cada um se nutrir do seu próprio anseio criativo, em vez de simplesmente exauri-lo, todos se nutrirão do mesmo alimento, ou seja, da obra da criação. E todos estarão unidos pela circulação do amor no único grande organismo da inteira humanidade. Essa ideia também da circulação do amor é um corolário daquele de sair do privado, do amor, da gratificação imediata filho-mãe, do amor do modelo de relação de casal até hoje. E está presente em muitos sonhos. Um tema que, com insistência, de fato, o inconsciente avança é esse da necessidade de fazer circular o amor, para que os círculos individuais se liguem entre si numa circulação universal. E, de fato, o sangue, como o amor, traz um nutrimento. Aqui tem uma sequência de sonhos que quem fizer o curso vai ver que confirmam o que eu estou falando agora, ou pelo menos, na verdade, é o processo contrário. Montefoschi inferiu todos esses conteúdos pela análise dos sonhos a partir do modelo básico do pensamento junguiano. E estamos, assim, diante de um grande salto no curso da história.
Vamos passar então agora ao terceiro tema, o tema do universal. Hoje, mais do que nunca, o curso da história pede ao indivíduo para se colocar totalmente a seu serviço, sacrificando o egocentrismo. Mas a dificuldade em sacrificar o egocentrismo depende do fato que justamente a progressiva diferenciação do indivíduo da consciência coletiva, que é um processo extremamente importante, né, que deu vida a toda a grandiosa cultura moderna, é também a identificação do eu com o antropos, ou seja, eu me diferencio do coletivo, começo a pensar por mim mesma e ao mesmo tempo surge coletivamente esse mito, o mito do herói, que a gente vê 50%, 80% dos filmes atuais, né, eles carregam esse mito, o herói que faz, que muda tudo, que resolve tudo, que está acima, que é livre de todos os condicionamentos e que faz o mundo assim. Antropos tem o significado aqui de o homem, no sentido geral e mitológico, representado no arquétipo do herói. Exemplos dessas são as seguintes ideias: o homem conquista o espaço, o homem modifica o curso da natureza, o homem cria a vida através da clonagem, o homem é o dono da morte através de novas tecnologias. Enfim, a visão do homem como o senhor do mundo, de quem superou inúmeros obstáculos e chegamos hoje a uma condição de vida de conhecimento impensáveis nos séculos passados. Então, honra a este mito do herói, mas ele não é mais suficiente hoje para acompanhar as necessidades evolutivas da humanidade atual. Então, é essa identidade gloriosa que o indivíduo precisa hoje superar, deve renunciar a ela para ampliar a sua identidade ao plano social e universal, porque esta é a direção da história. Ou seja, não estamos mais agindo individualmente. O inconsciente revela isso num sonho de um jovem que chega em análise ele vem da periferia, é um jovem de uma classe social mais pobre e muito revoltado. E ele faz o seguinte sonho, que eu vou contar porque é para o público brasileiro esse curso, e tem um tema aqui que tem a ver com o Brasil. G no sonho é um espectador, ele vê o próprio sonho, ele não está. Ele vê um grande caminhão que carrega a reboque um velho carro de carnaval e que anda na contramão. O trânsito de carros vai na direção oposta, que é a correta. Então ele está indo na contramão. Bate contra ele e o arrasta com violência. O motorista morre. Então, o carnaval é a passagem da velha ordem para a nova. Um momento em que tudo fica de ponta cabeça, é uma espécie de purificação, né? Depois vem a quarta-feira de cinzas e toda a época de arrependimento, mas está velho, está na contramão da história. Esse modo de se rebelar ao velho, ao antigo, ao passado, está na contramão da história, pertence ao passado. Portanto, o sonho manda uma dupla mensagem, que se G insistir em carregar consigo esse modo de pensar, que é dos anos 68, porque ele é um jovem que diz que está se sente um rebelde, né? Um rebelde do tipo 68. Ou seja, de ir lá, brigar, fazer revoltas, fazer manifestações, protestos, mas isso não é mais atual. Não é mais atual. Se ele insistir em continuar nisso, ele corre o risco de morrer. Aliás, na verdade, o antigo personagem já morreu. Ou seja, o processo de individuação hoje se identifica com o processo de socialização. Portanto, se apegar ao modo individualista é entendê-lo se entender na contramão da evolução, ou seja, ser jogados para fora da história. Por quê? Porque quando a gente se revolta simplesmente, a gente eu me revolto. Aqui se trata da gente criar uma nova realidade. Nós criarmos uma nova realidade, não nos revoltarmos contra uma antiga realidade. Porque ainda é uma expressão individualista. Por isso, de fato, não vai adiante. Quantas manifestações, protestos que nós conhecemos não produzem uma alternativa, uma realidade nova.
E isso porque é ainda visto como, por exemplo, um desfeito pessoal, uma coisa contra mim, em vez da gente se assumir como os agentes históricos de uma história que nós todos criamos. E chegamos a esse ponto. Então, somos todos chamados para a criação de uma nova realidade histórica. Toda forma, diz Montefoschi, de rebelião, no estilo antigo, de ir lá, bater o punho, etc., não passa de coletivismo indiferenciado, que coincide com a inflação egóica. E vamos ver isso em quantas manifestações e processos de movimentos coletivos não se assiste a esse curioso fenômeno. De um lado, existe muito movimento coletivo e aparente coesão, do outro, uma inflação dos egos impressionante. Enquanto a adesão à nova socialidade coincide com a verdadeira individualidade. Então, onde está essa nova socialidade a qual aderir? Somos nós que precisamos criá-la. É isso que eu estava falando. Nós precisamos criá-la, que é uma postura completamente diferente de fazer a rebelião. Cada um em primeira pessoa, porque a renúncia ao antropocentrismo não pode acontecer senão através de uma inversão da lógica pessoal. Nos sonhos de várias pessoas aparece o tema da transformação como uma transformação apocalíptica do mundo. Eis alguns sonhos. Dê a corda no meio da noite e declara aos familiares que deve ver a aurora. O que, porém, ela vê não é o sol, mas a lua. Dê pensa que, se tratando de um planeta, a força de gravidade será profundamente perturbada, a Terra de fato treme, e o irmão da sonhadora que chega naquela hora diz que a Terra rodou sobre si mesma. Não há mais gravidade e o problema a ser enfrentado consiste em como não ser sugados no espaço. E outros sonhos do tipo, vários sonhos, em que se apresenta um apocalipse, uma virada completa da realidade, que nasce, que é estimulada por algo que vem de baixo, não de cima. Né? O antigo sol, não é mais o sol que aparece, mas a lua. E esse é um tema que aparece em muitos sonhos. O novo ordenamento, a nova constelação, ela é descoberta dentro, ou seja, debaixo da terra, debaixo do mar, vem de dentro da cratera de um vulcão, como um sonho de uma pessoa que eu relatei na apostila, que eu não comentei no vídeo, mas são todos sonhos que falam e que tem em comum, né, essa ideia de que o novo ordenamento nasce de dentro, não é mais aquele antigo. Então, ainda do inconsciente coletivo, essa ideia que o Espírito Mestre que revelará os valores que desde sempre se escondem nele, ou seja, algo do inconsciente coletivo que vem, e o Espírito é um símbolo do Espírito Santo, é o vento, desculpa, é o símbolo do Espírito Santo, e em teologia é o símbolo do sinal dos tempos, ou seja, a voz dos tempos, o que os tempos exigem. Qual é o novo princípio ordenador que provém do inconsciente, afinal? É a própria libido, a energia vital, mas sob o signo do feminino, do amor, na condição que este amor supere sua tendência à união imediatista, fusional, e se torne um movimento dialético da vida, e, portanto, ele mesmo espírito. E eis um sonho, e esse é um sonho meu, está no livro da Montefoschi, que eu tive uns primeiros anos de análise, muitos e muitos anos atrás. E veio seja eu, mas veio a nova sociedade. Meu sonho eu estava numa viagem, acampada no topo de um morro, e o guia me mostra a cidade para onde estamos indo. E eu vejo essa grande sociedade, esse espaço, que é uma região composta por 3 cidades, e se distingue por 3 diferentes igrejas no seu centro. Diferença que parece, claro, eram certamente 3 diferentes tipos de igreja. Uma católica,
uma judia e uma muçulmana, por exemplo. E no céu surgem três luas. Todos os símbolos aqui diz Montefort que são femininos: a cidade, a igreja, a sociedade, a lua. O símbolo feminino que, porém, traz em si o masculino, ou seja, a dimensão cultural e espiritual do homem. Sociedade, cidades, igrejas. Esse 3, porém, diz respeito a um feminino que se tornou dialética do ser. É o que é também um masculino, porque a dialética é também pensamento. Ele, então, é a nova consciência que está por surgir, um feminino dialético. A consciência da dialética da vida, na qual amor e pensamento chegam a coincidir, porque o amor e pensamento trazem ambos em si o masculino e o feminino, ou seja, o receptivo e o ativo, quais atitudes nas quais o amor e o pensamento vão tomando forma. O amor se manifesta como tanto no acolher o outro, em ser receptivo e padecer sobre si a ação do outro em nós, mas também em penetrar o outro no desejo de amor pelo outro. Igualmente, o pensamento se manifesta tanto na compreensão, na recepção passiva do outro, compreendendo-o em nós, tanto no penetrar o outro com o nosso pensamento. O novo feminino, então, é o amor pela vida, o perene processo de transformação do ser em consciência de ser. Ele é, assim, a dialética da existência. A dialética entre amor e pensamento é, ao mesmo tempo, então, a nova força ordenadora e o princípio ordenador. E qual é, então, a dialética desse ordenamento? A dialética consiste em nós nos reconhecermos como os responsáveis portadores desse processo, tomando distância de nós para enxergar, ou atuando em nós, um si mesmo universal que nos compreende e ao mesmo tempo nos transcende. É assim possível, isso é possível somente tomando distância de si mesmo, como sujeito do conhecimento, se colocando numa visão mais ampla, a fim de que a gente possa enxergar a nossa vida no seu limite temporal dentro de um processo maior histórico e encontrar o sentido desse nosso trechinho individual num percurso maior do devir da humanidade que se manifesta na história humana. Por enquanto é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!